Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento de ações sobre leis das estatais. A principal discussão é se o governo pode ou não vender empresa de economia mista sem autorização do Legislativo. Tribunal Superior do Trabalho condena a indústria por não liberar funcionária para período de descanso. Veja como funciona o escritório social criado para dar apoio aos egressos do sistema prisional. O escritório social deverá reunir em um mesmo local atendimentos e serviços para dar suporte aos egressos do sistema prisional em diversas áreas. E ainda vamos falar das leis que trazem os direitos e deveres de todos na preservação do meio ambiente. O avanço da agropecuária e das cidades sobre a floresta não só afeta a qualidade do ar que respiramos ou da água que bebemos. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a venda de estatais pelo governo sem o aval do Poder Legislativo. A repórter Carla Lucena acompanhou e tem outros detalhes pra gente. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, até o momento, 4 ministros votaram. E o placar está em 2-2. Os ministros, inclusive, durante a sessão, falaram que essa é uma questão complexa e, portanto, não foi possível terminar o julgamento hoje. Este caso, ele segue amanhã. E só para a gente entender, o plenário, então, está discutindo se o governo, na hora que vai vender uma estatal ou ações dessa estatal, ele tem que ter o aval do Congresso Nacional. E ainda uma segunda questão é se para fazer essas transações é necessário um processo licitatório. E olha só, o ministro Ricardo Lewandowski, ele é o relator de 4 ações que tratam deste tema. E o plenário está apenas julgando o referendo de uma liminar que ele concedeu em junho do ano passado. Nessa liminar, o ministro disse que para o governo vender as estatais precisaria sim do aval do Congresso Nacional, do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. A gente fala sempre do Poder Legislativo porque não é só o Congresso Nacional, porque este caso também atinge estados e municípios. E aí ele disse também que para vender essas ações, quando há perda do controle acionário, ou seja, quando essas ações, boa parte dessas ações vão para o setor privado, aí sim seria necessário passar por um processo de licitação. Na sessão de hoje, então, o ministro, ele votou e disse que teria sim que continuar. E nós agora vamos acompanhar na reportagem, então, como foi o início desse julgamento. Primeiro a votar, o ministro Ricardo Lewandowski disse que quando concedeu a liminar em 2018, não se tratava de situação específica e nem barrou privatizações. Após a minha liminar, que concedi em junho, foram privatizadas várias distribuidoras de energia elétrica do norte, nordeste e do sul do país. Portanto, minha liminar em nenhum momento obstou o processo de licitação. O relator ressaltou também que quando o poder público perde o controle acionário de estatais, essas operações precisam do aval do Legislativo e de licitação. A Constituição desejou também que o Legislativo dispusesse sobre o estatuto jurídico, não apenas das empresas públicas e da sociedade de economia mista, mas também de suas subsidiárias. Então, a atuação das subsidiárias e controladas, a vida delas está regrada por lei. Então, o desaparecimento destas entidades, de alguma forma, deve vir, a meu ver, mencionada ou sugerida ou, de alguma forma, contemplada pela lei. O ministro Alexandre de Moraes divergiu. Ele disse que as estatais precisam de flexibilidade para conseguir competir no mercado. Afirmou que só há necessidade de lei específica para a venda da empresa-mãe. Já para as subsidiárias, o tratamento deve ser diferenciado. Entendo que o Estado possa vender todas as suas ações em uma determinada subsidiária, possa investir em outra, numa que ele é majoritário, ele vira minoritário, na outra que ele é minoritário, agora é interessante virar majoritário. O que o Estado não pode é perder o controle acionário da empresa-mãe. Aí nós estamos falando de privatização. E a privatização é regida por lei específica.
A gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que acompanhou a sessão também. Karina, na matéria aí nós vimos os votos do ministro Lewandowski e Alexandre de Moraes. Até agora nós temos 4 votos com um empate. Após no intervalo tivemos os votos dos ministros Barroso e Fachin. Como foram esses votos? Cada um acompanhou um relator e o outro a divergência, daí nós temos um empate de 2-2, com a perspectiva de retomada desse julgamento amanhã, na sessão plenária, e também todos os processos que estavam na pauta de hoje acabam migrando para a sessão plenária de amanhã. Mas ministro Edson Fachin, ao iniciar o seu voto, ele lembrou que aqui na Suprema Corte existe uma jurisprudência bastante farta, decidida por maioria de votos, é certo, mas que exige, conforme determinou e entendeu o ministro Ricardo Lewandowski, relator dessas ações, que é preciso sim lei autorizando essa venda do controle acionário. Nesse sentido, ele entendeu que as estatais, elas são empresas instituidoras de políticas públicas do Estado e que, por isso, a Constituição exige essa legislação. E que, ao contrário do que o ministro anterior havia votado, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que essa necessidade de legislação não seria uma intervenção na economia, mas sim uma intervenção no Estado necessário para 2 fins. Necessário aos imperativos de segurança nacional e também do relevante interesse coletivo, assim definidos por lei, conforme determina a própria Constituição. Segundo o ministro Edson Fachin, o decreto que regulamenta essa lei das estatais também seria absolutamente inconstitucional por dispensar a licitação para a venda dessas ações. Logo em seguida, votou o ministro Luiz Roberto Barroso, que adotou o posicionamento diametralmente oposto ao ministro Edson Fachin e ministro Ricardo Lewandowski, acompanhando o ministro Alexandre de Moraes na divergência. No início do seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele abordou o papel do Supremo Tribunal Federal ao estar diante de 2 tipos de questões. Então, ele disse, quando a Suprema Corte é chamada à jurisdição, ela deve ter um posicionamento proativo, expansivo, quando se tratar de direitos fundamentais, a proteção de direitos fundamentais e também a proteção da democracia. Nesse caso, o Supremo deve ter esse posicionamento. Mas, em questões que envolvam situações econômicas, como é esse caso específico que está sendo julgado, o Supremo deve adotar um posicionamento de autocontenção. E ao analisar os dispositivos questionados aqui e argumentados como inconstitucionais, o ministro entendeu que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade e não referendou a liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Para ele, a Constituição exige lei para a criação de autarquias e uma lei que autorize a criação de empresas públicas e sociedade de economia mista, ficando silente em relação à necessidade de lei da necessidade de lei para a venda dessas empresas. Então, ele diz, a Constituição exige lei para criar, mas não fala na venda. Então, qualquer interpretação seria ir além do que a própria Constituição determina. E o ministro ainda disse que, portanto, não é necessária essa lei para a venda de controle acionário e que também a dispensa de licitação não é inconstitucional, porque, na verdade, o que se deve prevalecer é a competitividade dos participantes no momento dessa venda e também garantir à administração a possibilidade de escolha da oferta e da contratação que mais lhe seja, assim, favorável, vamos dizer dessa forma. E, nesse sentido, ele acabou votando contrário ao relator, não referendando a medida cautelar e a liminar que foi concedida. Então, portanto, nós temos um placar de 2-2, com a possibilidade de retomada desse julgamento no direto do plenário a partir de amanhã, 14 horas. Então já fica marcado contigo aqui no Jornal da Justiça amanhã de quinta-feira. Combinado. Ok. Em Belo Horizonte, a Polícia Federal prendeu os advogados Carlos Alberto Arges Júnior e Idelda Cunha Pereira e mais 2 servidores públicos. Eles são suspeitos de retirar documentos sigilosos do sistema da própria Polícia Federal. A operação visa combater corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, obstrução de justiça e violação de sigilo funcional. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao STF que intime o ex-deputado federal Pedro Henry a prestar explicações sobre os motivos do não pagamento de multa previsto na sentença dele. Pedro Henry foi condenado por corrupção, no caso conhecido como mensalão. Preso em 2012 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro,
Pedro Henry foi condenado a 7 anos e 2 meses de prisão e o pagamento de multa de R$ 930 mil. Deputado federal pelo Partido Progressista na época, ele foi acusado de ter recebido dinheiro em troca de apoio no Congresso Nacional ao governo do ex-presidente Lula, do PT. Em 2016, o ex-deputado federal foi beneficiado com indulto natalino e teve a pena extinta. Apesar de ter sido liberado da prisão, pela lei, ele é obrigado a pagar a multa, mas até agora só quitou uma parcela da dívida com a Justiça. Nessa semana, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, encaminhou ao ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, relator do caso, um pedido para que Pedro Henry seja intimado a dar explicações sobre o não pagamento da multa. Se for aceito, ele deve ser convocado nos próximos dias. A seguir, você vai ver como funcionam os escritórios sociais criados para egressos do sistema prisional. Assistência imediata, né, com relação a roupas, o financiamento, muitas vezes, de deslocamento, né, apoio à família. Entre 2016 e 2017, a taxa de homicídios no país aumentou 4,2%. O índice representa 31 mortes para cada 100 mil habitantes. Só em 2017 foram mais 65 mil assassinatos. Os números estão no Atlas da Violência, divulgado hoje pelo IPEA. O estudo revela ainda que houve aumento nos crimes cometidos nas regiões Norte e Nordeste. Os jovens continuam sendo as principais vítimas de homicídios. Só no estado do Ceará, a taxa subiu 60% no período apurado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O prazo de prescrição para pedir anulação de cláusula abusiva em seguro de vida é de 1 ano. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. No caso analisado, uma pessoa contratou um seguro de vida, mas a seguradora deixou de ofertar o plano contratado e migrou o consumidor para um outro plano, que previa reajuste pela faixa etária. Anos depois, foi ajuizada uma ação para anular esta cláusula e foi pedida a restituição dos valores pagos a mais. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou a cláusula nula e a seguradora foi condenada a devolver os valores pagos a mais. A empresa recorreu ao STJ defendendo que a prescrição de 1 ano a ser aplicada ao caso, com termo inicial na data da ciência do aumento do prêmio do seguro, atingiria o próprio fundo de direito. A relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, destacou que a relação jurídica entre as partes é de trato sucessivo, ou seja, com renovações periódicas e que não há prescrição do fundo de direito adquirido pelo segurado, havendo assim a possibilidade de cobrança do que foi pago indevidamente. Esse advogado explica esse tipo de relação jurídica. A prescrição não atinge o fundo de direito porque é uma relação de trato sucessivo, ele vem sendo constituindo esse direito, constituindo esse fundo ao longo dos anos e aí, tendo em vista que o contrato ainda está vigente, esse fundo de direito ele vem sendo continuamente sendo constituído e, portanto, não estaria sujeito à prescrição. O que se entendeu que não seria cabível seria a devolução em dobro desse valor. Os ministros da terceira turma, por unanimidade, negaram o provimento do recurso especial da seguradora e firmaram o entendimento de que o prazo para propor ação que busca anular cláusula abusiva em seguro de vida é de 1 ano, sem que o fundo de direito seja atingido. Uma indústria de alimentos foi condenada por não permitir o descanso de 10 minutos a uma funcionária. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, havia julgado improcedente o pedido da auxiliar de produção. A empregada então recorreu ao TST e, na ausência de norma específica para julgar o caso, a 5ª turma aplicou analogicamente o artigo 72 da CLT. A lei contém regra excepcional de repouso para os que trabalham nos serviços permanentes de mecanografia, como escrituração, datilografia ou cálculo. De acordo com o relator na 5ª turma, ministro Douglas Alencar, a norma regulamentadora 31 do extinto Ministério do Trabalho estabelece medidas de segurança e saúde no trabalho desenvolvido, por exemplo, nas áreas de agricultura, pecuária e exploração florestal. Na avaliação do relator, diante dessa lacuna, admite-se então a aplicação analógica dos intervalos previstos na CLT, conforme a jurisprudência atual sobre a matéria. A decisão foi unânime.
O Tribunal de Justiça da Paraíba reuniu representantes do CNJ e do Governo do Estado para discutir a efetivação do escritório social que irá atuar na reintegração dos egressos do sistema carcerário. O escritório social, que já funciona com sucesso nos estados do Espírito Santo e do Paraná, foi debatido desta vez em uma reunião no Tribunal de Justiça da Paraíba, que envolveu a representante do Conselho Nacional de Justiça, Ana Pereira, e membros do Judiciário, Executivo e Legislativo. O escritório social deverá reunir em um mesmo local atendimentos e serviços para dar suporte aos egressos do sistema prisional em diversas áreas, como saúde, qualificação, encaminhamento profissional e atendimento psicossocial. Pensando aí em todos os diálogos, né, já existentes, já estabelecidos, com encaminhamentos de levantamento de recursos para se investir nesse serviço, com levantamento de equipe e também agora com a vinda do Poder Legislativo, nós podemos estar em caminhos a passos largos para implementar o Justiça Presente na sua totalidade. Uma assistência necessária, uma assistência imediata, não é? Com relação a roupas, o financiamento muitas vezes de deslocamento, né, apoio à família. Então, é uma estrutura social, digamos assim, importante, por que não dizer fundamental. O chefe de gabinete da Secretaria de Governo do Estado, Júnior Pires, destacou que, por meio de uma medida provisória, ou mesmo projeto de lei, o Poder Executivo, em pouco tempo, pretende estruturar o projeto no Estado. A gente começar a preparar a medida provisória ou o projeto de lei. Em paralelo a isso, já estão sendo feitos estudos de viabilidade do escritório, estudos na questão estrutural, né, em parceria com a Suplan, e a questão de pessoal também. Neste primeiro momento em que o Poder Legislativo participou da discussão, a deputada estadual Estela Bezerra adiantou que irá propor a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa da Paraíba. Com a audiência pública, nós nos responsabilizamos em fazer acontecer para que a sociedade e para que os setores organizados e as instituições tenham na Assembleia, que é a caixa de ressonância dos interesses da sociedade, possa fazer o seu papel. Ao mesmo tempo que reafirmou as atuais limitações orçamentárias do Judiciário, o presidente do TJPB garantiu apoiar a iniciativa trazida pelo CNJ à Paraíba. É dever do Judiciário também cumprir essa função social, que é a ideia do egresso ter uma proteção mínima para que ele volte à sociedade e, no que for possível, dentro do orçamento do tribunal, dentro do financeiro do tribunal, com a nossa equipe que está à disposição, iremos cumprir os convênios e as obrigações. Você vai ver em instantes uma exposição no Supremo incentiva os visitantes a preservarem o meio ambiente. Aqui na mostra, o público também vai aprender sobre economizar e entender os motivos que fazem com que a água seja cada vez mais rara. Diversas leis trazem os direitos e deveres de todos quando o assunto é preservação do meio ambiente. Ainda assim, quase 1 milhão de espécies animais e vegetais correm risco de extinção. Acesso ao ar limpo, florestas preservadas, água potável. Tudo isso é um direito do brasileiro garantido na Constituição Federal. Está lá no artigo 255. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Da promulgação da Carta Constitucional em 1988 para cá, surgiram a lei que regula os sistemas de unidade de conservação, a que disciplina as áreas de proteção ambiental e permanente, a que disciplina a destinação de resíduos sólidos e a que pune crimes ambientais. O problema é que todo esse conjunto de leis não vem garantindo a preservação do meio ambiente aqui no Brasil. Foi o que apontou a organização não governamental Conservação Internacional. O avanço da agropecuária e das cidades sobre a floresta não só afeta a qualidade do ar que respiramos
ou da água que bebemos. Quase 1 milhão de espécies animais e vegetais estão em risco de extinção. E o Brasil foi um dos países que mais alterou as leis ambientais. 15% das terras do mundo e 7,3% dos oceanos estão protegidos por iniciativas governamentais. Só que alguns governos iniciaram o que ficou conhecido como reversão de proteção legal. Isso ocorre com a recategorização, redução ou simplesmente extinção das áreas. O estudo apontou a existência de 3.700 reversões promulgadas em 73 países. 78% dessas reversões ocorreram do ano de 2000 para cá. 62% das reversões ocorreram em razão da extração para abastecimento industrial. O Brasil promulgou 86 reversões de áreas protegidas que afetaram 30 milhões de hectares. Para esse advogado especialista em legislação ambiental, as penas brandas da lei que pune os crimes ambientais ajudam no desmatamento desenfreado. Os crimes ambientais estão em uma norma só, Lei 9.605. Ela precisa mudar, ou seja, englobar, porque não há, por exemplo, uma pena para um diretor de uma empresa ficar preso, ou a pena máxima dessa lei, se eu não estou enganado, a pena máxima dessa lei é 5 anos. Esse ambientalista, que também é conselheiro do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, critica o enxugamento do Conselho. Isso é um total contrassenso e essa destruição dos órgãos, tanto do IBAMA, do ICMBio, dos órgãos de fiscalização, ela contribui enormemente para que a sociedade fique totalmente desprotegida e à margem, à mercê dos interesses econômicos, sem nenhum tipo de proteção. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Supremo Tribunal Federal apresenta uma exposição para incentivar o público a preservar os recursos naturais. A exposição do Supremo Tribunal Federal chama atenção para o uso consciente da água, com fotografias, gravuras e informações que trazem à tona o problema da escassez. O objetivo da exposição é chamar atenção para as questões ambientais, principalmente para o uso consciente da água. 1 bilhão e 100 milhões de pessoas no mundo não têm sistema de abastecimento de água adequado. E para reforçar a importância deste recurso natural, aqui na mostra o público também vai aprender sobre economizar e entender os motivos que fazem com que a água seja cada vez mais rara. A água é um recurso fundamental para a vida de todos nós, né? Então ajuda a conscientização tanto dos servidores quanto também dos visitantes, né, que comparecem aqui no STF. A gente vê que muitas crianças andam aqui no Supremo também visitando o tribunal e podem participar dessa exposição que tem várias coisas importantes, né, para as pessoas poderem se interessar mais sobre o assunto e aprender a preservar melhor os recursos hídricos. Hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, William, e boa noite para todo mundo. Olha, a gente começa o giro com uma notícia do Tribunal de Justiça de São Paulo. O tribunal decidiu internar 3 alunos suspeitos de ameaçar a professora e vandalizar a sala de aula de uma escola estadual de Carapicuíba. Nós temos aí imagens de celular que mostram a violência. Os alunos lançam livros na direção da professora, riem e jogam carteiras no chão. A Justiça determinou que os 3 alunos sejam levados para a Fundação Casa. O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão. Outros estudantes também se envolveram na confusão. A Promotoria da Infância e Juventude disse que vai pedir a internação de 10 estudantes. Eles têm idade entre 12 e 15 anos. Ainda em São Paulo, a Fundação Procon multou 3 empresas aéreas em quase 7 milhões de reais. O motivo? Cobrança antecipada pela escolha de assentos. O Código de Defesa do Consumidor considera abusivo aumentar o preço de produto ou serviço sem justa causa. As empresas multadas são Gol, TAM e Azul. E a Polícia Civil abriu inquérito para investigar a causa da morte de uma estudante abusada sexualmente, veja só, dentro da UTI de um hospital de Goiânia.
O delegado que cuida do caso trabalha com a linha de homicídio culposo e omissão do hospital e não descarta negligência. O técnico de enfermagem que apareceu em imagens de vídeo praticando o abuso sexual foi preso. E o Ministério Público do Trabalho e a fabricante de telhas Brasilite fizeram um acordo judicial. A empresa se comprometeu a doar 25 milhões de reais para encerrar as ações que tramitam na 8ª Vara do Trabalho de Campinas, em São Paulo. O dinheiro será usado para a construção de uma clínica de diagnóstico de doenças causadas aí pelo amianto, que foram contraídas por empregados e ex-empregados da Brasilite. É isso. As notícias do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Até mais. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Viviane. O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.